Olá pessoal, continuando nossas leituras, eu vou ler o livro O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas, Padre Gabriele a Morte, com Padre Stefano Stimamiglio, O Exorcista do Vaticano. É um livro que tem uma visão católica a respeito da coisa. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que é uma opinião que deve ser respeitada. É uma visão, né, que pode contribuir aí para o conhecimento. O Exorcista explica o mal e suas armadilhas. Capa. O diabo de fato existe. Como ele age? Pode ler nossos pensamentos e entrar no nosso corpo? E os anjos atuam mesmo ao nosso redor? Precisamos temer o mal? Deus, por ser muitíssimo bom, não nos protege dele a qualquer custo? Perguntas como essas permeiam o imaginário de todos. São, por uns, tratadas com descaso, por outros, como objeto de uma fixação quase doentia. Em O Exorcista explica o mal e suas armadilhas. Cada uma dessas sugestões nos é respondida sem os exageros e mistificações que costumamos a encontrar em toda parte. Afinal, quem as esclarece é o famoso Padre Gabriele a Morte, fundador da Associação Internacional dos Exorcistas, o exorcista oficial da Diocese de Roma, valendo-se do auxílio de Padre Stefano Stimamiglio. Ele toma como ponto de partida os ensinamentos centrais da Igreja a respeito do triunfo de Cristo sobre o mal e à luz de uma doutrina segura, fundamentada nas Escrituras, nas palavras dos santos e na sabedoria dos papas. Revela-nos não somente o que devemos saber sobre os demônios e suas manifestações, mas também os remédios espirituais que temos ao nosso alcance. Padre Gabriele a Morte nasceu na Itália em 1925. Após formar-se em Direito, passou na Pia Sociedade de São Paulo, sendo ordenado sacerdote em 1954, fervoroso devoto de Nossa Senhora. É membro da Pontifícia Academia Mariana Internacional. Desde 1986 atua como exorcista na Diocese de Roma, tendo fundado em 1990 a Associação Internacional dos Exorcistas, que veio a ser juridicamente reconhecida pelo Papa Francisco em 2014. Padre Stefano Stimamiglio é sacerdote da Pia Sociedade de São Paulo. Concluiu seus estudos teológicos na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Especializou-se em teologia do matrimônio e da família do Pontifício Instituto de João Paulo II. Como jornalista, trabalha nos periódicos da Famiglia Cristiana e Credere. Exorcista do Vaticano, Padre Gabriele a Morte. O Exorcista explica o mal e suas armadilhas. Sumário. Introdução. Capítulo 1. A vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Capítulo 2. Satanás e os anjos caídos. Capítulo 3. O culto a Satanás e suas manifestações. Capítulo 4. A extraordinária de Satanás, possessão. A ação extraordinária de Satanás e possessão, vexação, obsessão e manifestação e infestação. Capítulo 5. Corpo a corpo com Satanás, o exorcismo. Capítulo 6. Os outros meios de luta contra os demônios. Capítulo 7. Princípio da escatologia cristã. Morte, juízo, paraíso, purgatório e inferno. Introdução. Abre aspas. No caso da vida, seremos julgados pelo amor. Fecha aspas. Com esta fulgurante expressão, São João da Cruz, grande místico carmelita do século XV1, quis exprimir teologicamente a mesma realidade misteriosa que Jesus, pouco antes de oferecer sua vida pela redenção dos homens,
expôs a seus discípulos. Ao fazê-lo, traçou um extraordinário e apocalíptico quadro do último juízo de Deus, que nos diz a respeito da história das existências e a existência individuais, tal como está retratado, entre aspas, de forma grandiosa pelo apóstolo Mateus, no capítulo 25 de seu Evangelho. Abre aspas, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. É o amor, portanto, o fundamento da sentença que se pronuncia sobre a nossa vida. Mas ainda quando comparecermos perante a Deus, será o que nos caberá exprimir diante da verdade, nua e crua, a nossa realidade. Eis o cerne da vida cristã, caridade, misericórdia, acolhimento. No declínio de nossa vida só permanecerá o acréscimo de amor que tivermos sabido imprimir a cada coisa que fizermos. Há também reverso da medalha. Além de sermos julgados quanto ao amor, seremos julgados pelo amor, isto é, por Deus. Ao anunciar o jubileu extraordinário da misericórdia, o Papa Francisco procurou exprimir à Igreja inteira, e mais propriamente a todo o mundo, esta assombrosa verdade jamais enunciada por inteiro. O julgamento que nos aguarda é o julgamento de misericórdia. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado. E ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. A todos os homens é comunicado a esperança, segundo a qual não existe pecado, nem condição de vida tão deplorável ou falha humana tão irremediável que não possa ser encobertos plenamente pelo amor de Deus. Há uma condição exclusiva para isto, que se manifeste o arrependimento no pecado e o desejo de perdão. Por ocasião do feliz evento do ano jubilar, também desejo fazer minha essa mensagem repassada de confiante espera, propondo-a novamente sob a ótica dos que, como eu, exercem na Igreja o ministério do exorcista, isto é, da batalha face a face com o diabo, para erradicar a ação extraordinária deste na vida dos homens, o inimigo da raça humana, que se rebelou contra Deus e almeja levar todo ser criado à perdição e à destruição. Deseja com volúpia extrema que todos percam a esperança de amar e regozijar-se. Agora, em cada momento de nossa vida, inclusive o instante final, com misericórdia do Deus Amor, que se encarnou em Jesus Cristo, e que, mediante a morte e a ressurreição, readmitiu-nos no caminho da salvação, mesmo após o pecado original haver provocado total ruptura de nossa comunhão com o Criador. Por meio da ação originária de Satanás, que é a tentação, e por meio da ação extraordinária, que constitui o objeto específico deste livro, o diabo tenta destruir a confiança depositada em cada homem e mulher de amar e ser amado. Este texto que redigi em colaboração ao padre Stefano Stimamiglio, subchefe da redação do semanário Credere e meu confrade da Pia Sociedade de São Paulo, onde exerce a função de secretário-geral, teve a origem no desejo de preencher o vazio dos corações com a esperança de encontrar fundamento na rocha da palavra de Deus, que nem os piores tempestades ou o transbordamento dos rios, nem o violento furor dos ventos, cada qual imagine a figura que lhe prouver, por mais terrível e dramática que seja, consegue derrubar. Mateus 7,25. Isso põe em relevo um assunto muito tratado nos últimos anos. Gera mais do que tempo, diga-se de passagem, pelos jornalistas: possessão, vexação, obsessão e infestação diabólica. O material acolhido por ocasião de nossos encontros, com fruto de várias entrevistas que propiciaram que inaugurássemos a sessão Diálogo sobre Outra Vida da Credere,
que se manteve de abril de 2013 até agosto de 2014, ano que encerrou as atividades, é inequivocadamente mais amplo e guarnece esse tema com outro aspecto de nossa doutrina, que permite situá-lo numa perspectiva bem ajustada. De fato, o encadeamento lógico deste material, na sucessão de números supracitados semanários da revista, foi realizado com o objetivo de apresentar, numa linguagem simples, mas sem simplismos, a noção básica sobre o obscuro conjunto de fenômenos ligados a Satanás, tudo para que o leitor pudesse dispor das coordenadas gerais sobre o tema e conhecer também os respectivos remédios espirituais, permitindo que esse estudo se inspire na perspectiva necessária do juízo final de Deus sobre os homens e sobre a história, iluminada pela obra salvadora de Cristo. Nisso reside sua originalidade, isto é, no intento de proporcionar um compêndio essencial sobre a matéria, tornando-o acessível ao grande público. Tomando como ponto de partida os ensinamentos centrais a respeito da vitória de Cristo sobre o pecado, pretendo discorrer a seguir sobre a doutrina católica com relação aos anjos caídos, passando depois a analisar os fundamentos do satanismo, bem como as inumeráveis manifestações de culto demoníaco. Também analiso as consequências espirituais que podem proceder daí, assim como a contraposição, os remédios adequados para o mal. Por fim, pretendo expor algumas noções básicas de escatologia cristã. Trata-se de um percurso que, tendo início no sacrifício de Cristo, percorre as vias tenebrosas da atuação de Satanás, retomando em seguida a solução salvadora. Motivo de grande esperança para todos, especialmente para os que sofrem graves consequências dos males da feitiçaria. Pessoas que sinto serem meus amigos e companheiros de trajetória.